Maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A história de José na Bíblia é contada em Gênesis de uma forma muito interessante. José, ainda muito jovem, com aproximadamente 16 ou 17 anos de idade, foi vendido como escravo aos midianitas. Uma caravana de tráfico humano o entregou como mercadoria ao Império Egípcio. José conheceu os recônditos mais sombrios daquele famigerado império. Foi duro, foi desumano. José foi injustiçado, vendido como escravo pelos próprios irmãos por simplesmente compartilhar seus sonhos. Sonhos que revelavam o propósito de Deus para a sua vida. Sim, José era um jovem imaturo, mas era um sonhador. Era responsável e querido. Os primeiros obstáculos aos seus sonhos foram com aqueles que eram mais próximos dele, seus próprios irmãos. Até se tornar, em seus dias, praticamente o homem mais poderoso do mundo, até chegar nessa posição, José teve que crescer, amadurecer, teve que reeditar a sua história. Ele colecionou chicotadas, angústias, questionamentos sem respostas imediatas, colecionou frustrações e injustiças. José sofreu pra cachorro. Na verdade, sofreu como nenhum animal ou ser vivo deveria sofrer. Ele foi moído mais de uma década, deixou de ser menino, aprendeu a agir como homem, aprendeu de verdade ser um homem íntegro, de joelhos no chão, mas com a visão e percepção das coisas mais aguçadas do que nunca. José manteve seus sonhos acesos. José se agarrou à sabedoria. A perseverança o levou à maturidade e ele estava então preparado para assumir o cargo mais importante do mundo em sua época. Saiu de uma prisão para solucionar e administrar o futuro de um império. Era algo maior do que ele. Os sonhos de José eram maiores do que eles. Foi exatamente isto que os irmãos de José não entendiam. José sonhou alto, sabia o preço, o custo de sonhar acordado. Por isso ele tinha a capacidade para interpretar os sonhos dos outros. Ele interpretou os sonhos de prisioneiros, companheiros de cela, até o dia que interpretou a problemática dos sonhos do grande e temível Faraó, se colocando ele próprio como a solução diante de Faraó, como um homem maduro, pronto para resolver problemas e adversidades, um homem confiável, pronto para governar. Deus honrou a José de uma forma linda e inesquecível. Foi interpretando os sonhos dos outros que o próprio sonho de José se realizou. José se tornou poderoso, com sabedoria livrou da morte e da fome um império inteiro, as nações vizinhas e inclusive a sua própria família. A história de José nos mostra que não adianta querer sonhar e passar por cima dos outros, e não importa quão poderoso você seja, somente a humildade e o perdão pode fazer a história de uma família se perpetuar. A perseverança de José lhe trouxe maturidade, lhe tornando hábil para viver os sonhos de Deus. José não perdeu a esperança, pois sabia que o Deus de Israel havia lhe dado o dom de sonhar e interpretar os sonhos. José sabia que esse mesmo Deus era capaz de tornar seus sonhos realidade. Pense nisso e até a próxima.